Parou num aqui, parou não, voltou. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom. Hoje é o dia que o Senhor fez para que possamos nos alegrar nele. Aprenda a falar fé, visão de fé. Diga, eu tenho visão de fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Aleluia. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Deus é bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele, amados. Hoje, dia 12/6/2026, quero falar um pouquinho de ontem à noite no Ministério Palavra da Fé. Deus nos deu uma visão, Deus nos colocou em nossas mãos uma obra grande e nós estamos ali para executar. Amados, ontem eu creio, naquele momento que estávamos reunidos e unidos de mão dada, declarando a unidade onde Deus ordena a bênção, coisas já começaram a acontecer na minha vida e na tua vida. Vamos fazer uma confissão hoje. Vou deixar você um pouquinho com gosto de quero mais para aquilo que foi feito ontem no Ministério Palavra da Fé. Começamos a reconstruir as muralhas da intimidade, da adoração, do jejum e oração. E você vai ver que quando um homem dobra os seus joelhos, se apresenta a Deus, quando ele se humilha, quando ele tem um coração quebrantado, Deus não despreza e ele estará com você. Coloque aí, eu tenho uma visão de fé, eu tenho visão de fé. Seja livre em nome de Jesus, nessa manhã de quinta-feira. Vamos fazer uma confissão de fé, vamos declarar, vamos profetizar. Diga comigo, Senhor Deus, nesta manhã eu declaro com fé as tuas promessas sobre a minha vida, sobre a minha casa, como está escrito em tua palavra. Se eu ouvir a tua voz e obedecer os teus mandamentos, todas as bênçãos me alcançarão. Hoje, quinta-feira, eu creio que sou abençoado ao entrar e ao sair, na cidade ou no campo. O Senhor abençoará tudo o que eu colocar as mãos e me fará prosperar, conforme a sua vontade. Nenhum inimigo se prevalecerá contra mim, porque o Senhor é quem luta por mim. Obrigado, Pai, porque em ti há provisão, proteção, direção, favor. Declaro, profetizo, que este é o dia de bênção, visível e invisível. Guiado pela tua fidelidade, eu creio, por isso eu falo, em nome de Jesus. E tudo que nós confessamos nessa manhã está escrito em Deuteronômio capítulo 28. Amados, que você possa crer que essa palavra gera vida. E nós vamos nesse momento orar a Deus, pedir sabedoria, discernimento, que eu seja boca de Deus para você que está ouvindo essa programação, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nos dirigimos a Ti como Pai, porque fomos adotados por Ti, através do sacrifício de Cristo. Meu Pai que está nos céus, que nesta manhã de quinta-feira, Pai, Teu Espírito Santo, Ele venha trazer palavras, sabedoria, discernimento, Ele venha trazer revelação daquilo que é a Tua vontade, Senhor. Que não sejamos escravos, ó Pai, do sistema, do medo, de tudo aquilo que se levanta contra nós, mas possamos ser livres através da Tua palavra. Conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará. Senhor Deus, eu confio na Tua palavra, descanso nela e creio que o Senhor nos deu uma visão e colocou em nossas mãos uma grande obra. Que essa programação dessa rádio, Pai, aonde quer que ela chegue pelas ondas sonoras, pessoas sejam transformadas para o Teu louvor e para a Tua glória. Aonde a minha voz alcançar, pessoas serão transformadas, libertas, curadas, saradas e salvas pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo a esta programação e vai ao convencer a cada um aquilo que Tu tens como projeto aqui sobre essa terra. Convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo, e traz revelação da palavra de Deus. Essa é a nossa oração nessa quinta-feira, em nome de Jesus. Quem crer diz amém. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu tenho uma visão de fé. Você pode colocar isso aí nesses comentários, para quem for ouvir, né? Vai ouvir esses comentários, muita gente gosta de ver. O que é que estão falando aí? Diga, eu tenho uma visão de fé, eu tenho uma palavra de fé. Amados, todo sonho começa com uma visão de fé. Deus sempre ele coloca uma forma de nós podemos sonhar, acreditar. O que você pode ver com seus olhos da fé? O que é que você pode fechar os seus olhos agora e contemplar? Amados, conta, pastor, conta não. Aí é um segredo meu. Mas quando eu fecho meus olhos, eu vejo aquilo que é como uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre minha vida, sobre aquilo que Ele confiou a nós como visão, como uma grande obra. Deus pode ver com os olhos de provisão. E Ele quer que nós possamos ter esse olhar da fé para contemplar a vontade, para que tudo que esteja acontecendo, você possa ver o diferente. Não olhar como um homem vê, mas ver como Deus te vê. Em Gênesis capítulo 15, verso 5, nós vamos ler. A palavra do Senhor nos diz assim, uma palavra para Abraão, para que ele pudesse ter uma visão de fé. Levando para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conta as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Amados, nós vemos aqui o que a palavra do Senhor fez com Abraão. Abraão, ao anoitecer, ele disse, eu não tenho filhos, eu não tenho descendente, mas eu só tenho esse meu servo Damasceno, Eliezer Damasceno, que ele foi criado na minha casa. Então tudo que eu tenho eu vou passar para ele. Aí Deus disse, epa, Abraão, eu tenho uma promessa na tua vida. Vem cá, sai da tua tenda, olha as estrelas agora. E você possa entender que quando você está no sítio, no lugar ermo, à noite, você vai ver as estrelas, você vai ver as constelações. É lindo. Hoje a gente não consegue ver tanto por causa das luzes da cidade. E quando você está num lugar muito ermo, você vê o céu muito estrelado. E eu posso conjecturar aqui e imaginar também, quando Abraão olhou para o céu e viu aquela quantidade de estrelas, e naquele momento o Senhor disse, conta se tu podes. E eles não têm condições, assim será a tua descendência. Deus te deu uma visão. Deus não te deu uma visão rasteira, uma visão de porco, olhando para baixo, sem poder olhar para cima. Não, Deus te deu uma visão para que você possa contemplar as grandezas dele. Deus é infinito, Deus é grande. A palavra do Senhor diz que Ele fará infinitamente mais daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos. Nunca limite Deus a uma situação. Pastor, eu estou passando por uma situação tão ruim, pois começa a declarar a bondade de Deus sobre a tua vida. Abraão, lá em Gênesis 15, 6, ele creu. A Bíblia diz, Abraão creu no Senhor e lhe foi creditado como justiça. Porque a nossa fé, ela não é aquilo que vemos. A fé é aquilo que nós não vemos e confessamos, e declaramos, e profetizamos. Como foi dito agora, logo de manhã, nós declaramos aquilo que está escrito em Deuteronômio 28. Promessas, profecias, a bondade e a vontade de Deus. Abraão, ele creu e foi imputado como justiça. Entenda, esse princípio da fé. A fé não é cega, a fé tem visão. Por isso, eu quero que você coloque aí, a minha fé tem visão. Isso mesmo. A tua fé tem visão de ver o sobrenatural de Deus. A fé, ela possui uma visão que não é uma visão humana. Nós temos uma visão limitadíssima. Mas eu quero trazer para você uma palavra profética. Aonde teus olhos alcançarem, teus pés chegarão. Aí você diz, pastor, eu estou usando óculos. Se eu tiro o óculos, não vejo mais nada. E eu estou dizendo para você ver pelos olhos da fé. Olhe pelos olhos da fé. Algo que você possa dizer é impossível, sim, para os homens,
mas para Deus tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. A fé, ela não vê as circunstâncias, ela não vê o gigante, ela não vê o mar, ela não vê as montanhas, ela não vê o deserto, ela vê caminhos aplanados, ela vê pastos verdejantes, ela vê águas tranquilas, ela não vê a doença, ela vê a cura, ela vê não a falta, mas ela vê a provisão, ela não vê o caos, ela vê a providência divina, ela não vê as trevas, ela vê a luz. E nós, quando não vemos as circunstâncias, mas a fé vê o cumprimento de cada promessa. Smith-Smigloff fala: o medo contempla a fé. O medo contempla, a fé age. Quando nós temos medo, só vamos ver, paralisar e agora. Mas a fé, ela age. Quem tem fé nunca ficará parado diante de uma situação. Lembra de Davi? Davi foi levar pão e queijo aos seus irmãos, foi mandado do pai, e naquele momento ele escuta um homem gritando para poder ser afrontado. Tem homem aqui para me enfrentar 40 dias. Ninguém levantou a mão para dizer: eu vou ali derrotar esse gigante. Mas um menino ruivo, franzino, diz: quem é esse incircunciso que vem afrontando o exército do Deus vivo? Davi não viu a altura, a força, a espada, a lança. Não. Davi viu um homem derrotado, um gigante que estava por terra já. Antes de acontecer, ele declarou: hoje Deus me entregará a você. E isso eu quero que você possa contemplar. A fé age, o medo contempla. Medo paralisa, a fé te dá forças, sabedoria. Outro ponto que precisamos compreender nessa manhã, para que uma vida de fé plena se trata de um princípio: chamar coisas que não são como se fosse. Chamar as coisas que não existem como se existisse. Isso não é loucura, isso é fé. E nisto, amados, eu quero levar essa fé genuína, verdadeira para você. Aprenda a falar fé. Aprenda a ter uma visão de fé. Amados, Amós capítulo 3, verso 3. Isso é um versículo que eu acompanho na minha vida há muito tempo. Amós 3,3 diz: duas pessoas andarão juntas se não tiverem comum acordo. Como é que você pode ter a fé e ao mesmo tempo medo? Porque o medo é a fé do tipo do inimigo e a fé é do tipo de Deus. É como alguém que está no ministério, e nesse ministério nós temos uma visão, nós temos uma grande obra em nossas vidas, de levar a palavra de Deus. As pessoas muitas vezes são enganadas por espírito de engano, para fazerem coisas que não foram chamadas nem convocadas e nem foram ungidas para aquilo. E aqui dali vai trazer uma morte, preço de sangue na vida das pessoas. Deus e o diabo se movem através da palavra. Que é isso, pastor? Sim, enquanto o inimigo precisa de uma palavra de maldição, uma palavra de murmuração, uma palavra de desdém, uma palavra de arrogância, Deus está esperando uma palavra de fé, para que ele possa manifestar e revelar o seu poder para os seus filhos. Você diz: acabou, não tem. Mas Deus diz: eu vou suprir, vai sobrar, não vai faltar. Talvez o homem diga: estou em trevas. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Lembre-se que cada palavra negativa existe uma palavra de fé para vencer, para romper. Amados, muitas vezes estamos dizendo: eu vou morrer de sede. Que palavra de desdém, vou morrer de sede. Não, amados, nós temos Cristo Jesus que diz: eu sou a água da vida. Quem bebe da minha água jamais terá sede. Não tenho como entrar. Não tem como entrar nesse negócio, não tem como eu prevalecer. Jesus diz: eu sou a chave. Eu tenho a chave. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Nós temos a chave de Davi sobre os nossos ombros. Se abrirmos, será aberta. Se fechar, será fechado. Se nós ligarmos coisas nos céus, se dois concordarem aqui na terra, será concordado nos céus. A visão da fé é você poder compreender que Deus nos colocou
autoridade, isso mesmo, uma autoridade que vai romper com tudo aquilo que o inimigo possa colocar em nossas vidas. Quando nós vemos muitas vezes, olha, fulano vai morrer, lembre-se que Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. E quando alguém disser para você essa palavra, diga, não morrerei, mas viverei para anunciar as palavras de Deus. Aprenda a falar fé. Romanos capítulo 4, verso 17, a palavra do Senhor nos ensina nessa manhã. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu em Deus, que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existisse. Nosso pai Abraão, pai da fé, quando você começar a colocar na sua boca aquilo que teu coração crê, amados, tua vida vai mudar, vai ser um estalar, vai ser um romper, porque muitas pessoas oram sem crer, sem acreditar. Pastor, mas eu estou orando há tanto tempo, mas você acredita? Não, se for da vontade de Deus, só essa palavra "se" anula tudo na sua vida. Quando compreendemos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, nós vamos sempre atuar de acordo com Ele. Um cristão, um filho de Deus, ele nunca vai de encontro com a vontade de Deus. Não. Sabemos que a vontade de Deus é para que os homens possam reinar em vida, de glória em glória, de vitória em vitória. Situações que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia Sagrada diz: de que se queixa o homem? Das suas próprias escolhas. Somos nós que escolhemos muitas vezes. O que colocamos na nossa boca vai descer para o nosso ventre e vai dar vida ou morte para o nosso corpo. Pessoas, quando nos associamos, a Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado, mais do que feliz o homem, a mulher, o jovem que não anda, que não se detém, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Evangelho é tão simples, mas quem complica são os homens. O Evangelho é levar o homem para o centro da vontade de Deus. O Evangelho é para fazer com que você chame coisas que não existem como se já existisse. O homem, ele já nasceu com a semente do pecado, e nós podemos declarar que cremos em Cristo Jesus e por aquele sacrifício os nossos pecados foram perdoados. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e a nossa posição agora é de estar sentado com Cristo Jesus, contra tudo aquilo que o mundo está dizendo. Eu vou repetir para você. Em cada religião que você possa ouvir e conhecer, pergunte o que acontece depois da morte. Ninguém sabe. Só os cristãos, nascidos e remidos pelo sangue do Cordeiro, que diz: se eu morrer, eu tenho um bom lugar. Eu sei para onde eu vou, porque Cristo Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Pessoas que muitas vezes não têm a força da fé e dizem: se eu morrer, quando eu morrer, se eu merecer, Deus me põe no bom lugar. Veja, inconstância, dúvidas, dubilidade. E tal homem que pensa dessa maneira não vai receber nada de Deus. Mas nós sabemos para onde vamos, porque ainda que estejamos mortos, viveremos. Que o nosso corpo será transformado. Amados, falar fé é trazer coisas que não existem como se existisse. Romanos 4,18 diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Abraão creu contra a esperança, mas em esperança. Parece uma contradição, né? Mas havia algo dizendo: você é velho, você está amortecido, sua esposa é velha, além do mais é estéril, útero ressequido, e não há como vocês terem filhos. Mas pasmem, ele creu contra toda essa esperança e começou a declarar: eu serei pai de nações, minha esposa gerará filhos. E algo que é inconcebível aos homens, um homem de 100 anos ou uma mulher de 90 anos, eles se tornarem pais. Amados, quando nós começamos a chamar coisas que não existem como se existisse, Deus se agrada, Deus se alegra. Aquilo que a Bíblia diz no verso 19 de Romanos capítulo 4: sem enfraquecer na fé. Você não pode fraquejar, você não pode duvidar, você não pode ficar desalentado, desacreditado, não. A palavra de Deus nos diz: passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão.
Romanos 4,19 diz: sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mas ele não enfraqueceu. Ainda que você diga: estou fraco, a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Aquilo que você possa confrontar, porque a palavra da fé gera vida, a palavra da fé gera cura, a palavra da fé gera paz, a palavra da fé gera prosperidade, a palavra da fé gera coisas que não existem e vão existir. O verso 20 de Romanos capítulo 4 diz: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Oh, glória a Deus! Quando nós damos glória a Deus por cada situação da nossa vida. Por isso que a glória seja dada a Deus. Não é glória dada a homens, mas é glória dada a Deus. Ele não enfraqueceu na fé, ele estava ali, ele não duvidou. E ele começou a ter uma visão de fé das estrelas. E tem mais, viu? As estrelas a gente vê que horas? Somente à noite. E o Senhor diz assim: olha, Abraão, conta agora os grãos da areia. Eles não têm como contar, Senhor, porque assim será a tua descendência. Deus trouxe para Abraão de noite e de dia. Enquanto ele estava de dia, ele via a areia e ali trazia a esperança da palavra que foi ministrada na sua vida. Quando era noite, quando ele via as estrelas, ele dizia: essa é a promessa de Deus na minha vida. E nós temos hoje a palavra de Deus, para poder, ao abrirmos essa palavra, é Deus falando conosco. Quando nós dobramos os nossos joelhos, com o coração quebrantado, compungido, nós falamos com Deus. E aquilo que Deus falou para você, Ele é fiel, Ele é suficiente, Ele é mais do que suficiente, Ele é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente para realizar obras na minha vida, na minha casa, na minha família, para a glória do Senhor. Não temas, não fique com medo de situações, ainda que tudo esteja como caos. Nós temos um Deus que apazigua, que acalma as ondas do mar, a tempestade, a fúria do vento. Eu vejo nesse momento, vem na minha memória, quando Cristo estava no barco e houve uma grande tempestade, e naquele momento Jesus estava tão cansado que dormiu na polpa do barco. E o barco começou a balançar, o vento soprar e querendo naufragar. Os discípulos não tiveram outra oportunidade e disseram: vamos acordar o mestre. Mestre, 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 não te dá que morramos? Jesus se levanta, só diz, no original, fala assim: vento, psss, vento, se acalma. Mar se acalma. E naquele momento, o mar e o vento se acalmou. E ele diz: homens de pequenas fé, até quando estarei convosco? Aquele momento de caos, aquele momento de turbulência, aquele momento de açoites do barco, vai naufragar, vai afundar, e Jesus esperando que a gente pudesse falar uma palavra. Os discípulos perderam a oportunidade de dizer: vento, se aquieta, mar, se aquieta, porque o mestre está no barco. E nós possamos declarar que nós somos morada e templo do Espírito Santo, e que toda tempestade vai ter que se acalmar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu tenho uma visão de fé, e essa visão de fé vai de encontro com tudo aquilo que a carne diz, tudo aquilo que o mundo diz, tudo aquilo que o sistema diz. Abraão também passou por isso. Ele lutou contra a visibilidade do seu corpo amortecido, da sua esposa velha, e naquele momento ele diz: mas eu serei pai e você será mãe. E o nome deles foram trocados, porque a fé ela vem pelo ouvir. Naquele momento o nome de Abrão foi transformado em Abraão, e o nome de Sarai foi transformado em Sara, mãe de nações, pai de nações. E todo mundo, quando chegava, imagina, Abraão tinha vários servos, e eles diziam: Abraão, pai de nações. E o povo: quem é esse? É aquele senhor de idade. E cadê os filhos deles? Rapaz, vai chegar, não vai faltar, vai ter filhos, vai sobrar. Todo mundo olhava: Sarai, agora dizia Sara, mãe de nações. Quem é ela? Aquela senhora. Quantos filhos ela tem? Até agora nenhum, mas está sendo profetizado, está sendo ministrado, trazendo à existência coisas que não existem,
como se existisse. A Bíblia Sagrada está dando para você hoje, nessa manhã, forças e visão, para que você possa compreender, trazer aquilo que não existe como existe, o de longe para perto. Há poder na vida e há poder na morte, através da nossa palavra. Romanos 4:21 diz assim, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso foi também creditado como justiça. Eu creio em cada palavra, em cada vírgula, cada exclamação, cada ponto, cada reticência, cada palavra que foi escrita aqui. O Senhor, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que se arrependa. Ele é Deus que cumpre, ele é Deus que faz, ele é Deus que traz aquilo que nós precisamos do nada, se nós cremos. O que você fala reflete o que você vê. Se você só fala doença, você só vai ver doença. Se você só fala conta, dívida, olha, é difícil muitas vezes a gente compreender quando uma pessoa só fala uma realidade. Ele não está mentindo, mas eu quero viver a verdade. Qual é a verdade? É aquilo que eu não estou vendo, mas aquilo que eu estou crendo. O Brasil, o mundo, as guerras, humores, pestes, tudo isso existe. Mas eu quero dizer para você, eu posso viver aquilo que eu creio, trazendo à existência os céus, a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha existência. Precisamos compreender a prática, a praticar. Nós precisamos colocar em prática estes princípios, crer e falar. A Bíblia diz que o homem de ânimo dobre, aquele que crê de manhã, de tarde não crê, aí de noite mais ou menos, esse homem que anda como a onda do mar, impelida pelo vento, aonde chega, ela é envolvida, é feito chuchu, né? Eu aprendi não sei, né? Mas muitas vezes a gente se torna feito chuchu. Se chuchu é feito na carne, tem gosto de carne. Se é feito com doce, tem gosto de doce. Se você coloca sal, ele pega o gosto do sal. Se pega açúcar, ele pega o gosto de açúcar. Amados, nós não devemos ser chuchu, pegando o gosto de tudo. Não, nós já temos o gosto, o tempero da fé, de crer, de declarar vontade de Deus sobre minha vida. 2 Coríntios 4:13, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso também falamos. Se você crê, você vai falar fé. Você vai ter a visão da fé. Você vai compreender que tudo que está acontecendo nesse mundo é como uma afronta daquilo que Deus fez. Então, o inimigo vai querer você triste, mas Deus quer te ver alegre. O inimigo quer te ver doente, mas Deus quer te ver curado. O inimigo quer te ver você pobre, em miséria, e o Senhor quer te ver próspero, abençoado, colocando a mão e tudo sendo abençoado, colocando o pé, e o demônio batendo em retirada. Aonde você chegar, as trevas têm que ir embora. Nós somos essa luz. A Bíblia Sagrada diz assim, olha, que se nós deixarmos de salgar, deixarmos de ser luz, deixarmos de ser sal, só seremos úteis para ser pisado pelos homens. É sério. Tem gente que está dizendo assim, não, é o inimigo que está pisando, é o inimigo que está me castigando, não. Sabe o que é? É porque você deixou de salgar, deixou de falar fé, deixou de falar essa palavra. Eu tenho, eu posso e eu sou o que a Bíblia diz. Crer é uma atitude de fé, falar é uma ação da fé. Então tudo que você crê, imaginar no teu coração, você confessar, isso vai acontecer em nome de Jesus. Ah, pastor, eu creio, mas não está acontecendo. Peraí, você já está duvidando. Crer é sem duvidar, vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer em nome de Jesus. Amados, Filipenses 4:19, que a hora já passou, eu creio aqui. Filipenses 4:19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não vai faltar, vai sobrar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Muita gente acredita mais no extrato de uma conta bancária do que essa palavra aqui. O extrato da conta bancária não mostra o dinheiro, mas diz um valor. E você acredita que aquele valor está lá. Mas eu quero dizer a mesma coisa que está aqui. Está escrito a vontade de Deus. Se você crê, o que está escrito também está lá. Que Deus possa te abençoar nesta manhã de quinta-feira. E que hoje
né? Seria o nosso segundo dia de propósito. Isso mesmo, o nosso segundo dia de propósito, reconstruindo os muros, declarando aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas para a glória de Deus. Que você possa compreender que Deus jamais vai colocar algo como destruidor na tua vida. Neemias capítulo 1, verso 8 e 9. Hoje, nesse segundo propósito, hoje dia 2, ou dia 12, né? 12/6, restaurando as promessas. Ontem foi restaurando a vida de oração, jejum e oração. E hoje, restaurando as promessas. Creia nas promessas de Deus. Neemias capítulo 1, verso 8 e 9, que você possa compreender aquilo que é como boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neemias capítulo 1, verso 8 e 9, diz a palavra do Senhor. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem fiéis, eu espalharei esse povo entre o povo. Mas se vocês se converterem a mim, guardarei e guardarem os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá juntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Isso aqui significa restauração da promessa. Se Deus prometeu algo na tua vida, creia, vai acontecer. Segundo dia, agora a partir da manhã, falta só 50 dias, reconstruindo os muros de proteção sobre nossa casa. Que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus, aqueles que estão nos ouvindo pelas ondas sonoras. Amém. Vou falar, meu irmão. Pelas ondas sonoras, se sintam abençoados, abraçados. Você que está aqui no Facebook, aqui, mandando aquela palavra, aquela força, né? Nos incentivando aqui, porque nós vemos pessoas que estão aí interagindo conosco, nos motiva. Tem alguém me ouvindo, né? Que você quer mudar a tua vida, eu quero te dizer uma coisa. Lance uma semente e você vai ver que essa semente vai produzir frutos dignos de louvor. O nosso Pix, se você sentir o desejo de semear na casa do Senhor, nessa obra, Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Vou repetir. Nosso Pix, Ministério Palavra da Fé, 24 862 422 1000 contra 34. E não se esquecendo, hoje à noite, nosso encontro Cine Fé, lá no Ministério Palavra da Fé, às 19h30. Você é o nosso convidado. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E uma retificação. O Cine Fé é sexta-feira, viu? Sexta-feira, 19h30. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.